Jesus, ele termina o seu labor naquele dia, o seu trabalho ministerial, e ele dá uma ordem aos discípulos. E ele diz assim: entremos no barco e passemos para o outro lado. Todos nós que estamos aqui cremos em tudo que Jesus fala. Nós cremos, né? Tudo que Jesus fala acontece. Porque Jesus é Deus. E Deus é Jesus, né? E isso não pode ser alterado. Então, se Jesus falou que nós vamos passar para o outro lado, é porque verdadeiramente, irmãos, nós iremos passar para o outro lado. Nós vamos passar para a outra margem. Porém, a vida não é um mar de rosas. É ou não é verdade? A minha não é, acho que essa também não, né? E durante o percurso da nossa vida, por mais que nós estejamos debaixo de uma palavra que nós sabemos que vai acontecer, que vai se cumprir, porque a Bíblia diz, irmãos, que as promessas do Senhor, todas elas têm o sim e o amém de Deus. Mas isso não significa que nós não vamos passar por tempestades. Isso não quer dizer, não é sinônimo de que a tempestade não vai chegar sobre as nossas vidas. Todos nós, igreja, sem exceção, uma hora, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que enfrentar uma tempestade. E aqui a tempestade é de modo literal. Eles estão dentro de um barquinho, você consegue imaginar um barquinho de pescador, um barco pequeno, outros barquinhos acompanhando. E a palavra de ordem é essa: nós vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. Acabou. Jesus está no barco. Jesus está dentro do barco. O que pode acontecer comigo? Jesus está lá dentro, está dormindo, está descansando, está repousando, está com a sua cabeça em cima de uma almofada. Que mal poderá suceder entre nós? Mas não é bem assim, igreja. E as tempestades, elas chegam nas nossas vidas. E graças a Deus, irmãos, que nós temos a palavra de Deus, que nós temos a Bíblia Sagrada, que nós temos o nosso modelo, a nossa regra, igreja, de fé e prática, para ler, para nos alimentar, para encontrar aqui na palavra de Deus a referência e aquilo que nós temos que fazer verdadeiramente diante de uma situação de adversidade. Eles acabaram de contemplar diversos milagres. Jesus está no barco, eles são os discípulos escolhidos do Senhor. E de repente eles estão vindo para passar para outra margem. Eles estão no mar da Galileia, mas na verdade, igreja, o mar da Galileia não é um mar. Na verdade é um lago, o lago de Genezaré. E eles tinham que passar para o outro lado. Sabe para onde Jesus está indo? Jesus está indo para Gadara. Jesus está adentrando ali. Ele iria adentrar ali, depois daquele episódio, numa terra de pagãos, numa cidade pagã, onde demônios tomavam conta daquele lugar. E a tempestade, ela vem no meio daquela situação. Sempre quando Deus vai nos dar algo grande, igreja, o Senhor, ele vai nos provar por meio de tempestades. Pode ter certeza que vai ser dessa maneira. Mas a palavra da promessa é: passemos para o outro lado. A tempestade vai vir. O período difícil vai vir. O deserto pode até vir. Mas você vai chegar do outro lado. Porque Jesus disse. Jesus falou, não foi o homem. Não foi o Pedro, não foi o João, não foi o Tiago. Foi o dono da vida. Foi o Criador dos céus e da terra. Foi aquele que criou o mar, que criou as ondas, que criou a água, que criou a natureza, que criou a praia, que criou a areia. Foi aquele que criou todas as coisas, é quem disse: nós iremos passar para o outro lado. E quais são as lições que nós aprendemos diante desse texto? Primeira coisa, as tempestades, elas vêm nas nossas vidas. E elas não avisam quando elas chegam. Elas vêm de modo súbito.
Alguma tempestade chegou na tua vida que te avisou um dia antes, com antecedência? Um dia você acorda, seu dia está normal, você está lá, vamos falar aqui em termos financeiros. Você está lá com a sua conta cheia de dinheiro, de repente acontece um evento, acontece um imprevisto, você precisa tirar aquele dinheiro da conta, e você acorda com um valor na conta e você vai dormir zerado. Isso não foi avisado. Não foi ali, irmãos, te dar uma notícia prévia, não chega previamente para nós, não. Vem de surpresa. As tempestades, elas vêm na nossa vida dessa maneira, de maneira imprevisível. É por isso que nesta noite, nós precisamos olhar para esta palavra e ver como que os discípulos chegaram até o fim e por meio da fé, aleluia, nós passamos, e por meio da fé, mesmo quando a tempestade, ela não tem condições de administrar, porque não teve aviso prévio, porque, irmãos, ela vem de modo súbito, ela vem sem avisar, ela chega de repente. Ainda assim, quando tudo sai do controle das tuas mãos, ainda assim creia que Deus está no controle da tua história. Ele está no controle. Verdadeiramente, as coisas, as adversidades acontecem na nossa vida e nos pegam de surpresa, de maneira que nós nunca estaremos preparados para enfrentar. Então a Bíblia diz, e nós lemos aqui no texto, eles estão com a palavra de promessa, eles estão com Jesus no barco, mas ainda assim a água está entrando dentro do barco. Mas ainda assim a morte está se aproximando deles. Mas ainda assim o medo e o perigo começa a assolar o coração dos discípulos. E agora, o que fazer diante desta situação? Nós vamos notar aqui no texto, irmãos, que ele é recheado de perguntas. Tem 3 perguntas nesse texto. A tempestade vem, o imprevisível chega, o inesperado chega, aquilo que é impossível administrar chega, aquilo que sai do controle da mão deles chega. Eles são experientes, eles contemplaram milagres, Jesus está no barco, mas ainda assim o controle saiu da mão deles. E o que acontece aqui, igreja? Perguntas. Não é assim? Quantas perguntas você faz para Deus? Quantos questionamentos? Quando nós estamos vivendo um período, atravessando o deserto, atravessando um período de diversidade, atravessando um período, irmãos, de medo, de pânico, de perigo, quantas perguntas nós fazemos a Deus? E todas as nossas perguntas, irmãos, que nós fazemos a Deus, mesmo conhecendo o poder de Deus e as Escrituras, muitas das vezes são perguntas com tom de censura. Já reparou? E aí, Deus? Não está me vendo? Às vezes a gente fala com Deus, até depois a gente fala com um amigo, né? Ou é só comigo? Quem já falou assim com Deus? Senhor, e aí? Quer que eu morra? Não está vendo que eu vou perecer? Se o Senhor não está me vendo? E aí um monte de coisa começa a passar dentro da nossa mente, queridos. Porque a gente assimila a tempestade como consequência de desobediência. Só que se nós olharmos para Jonas, nós vamos até entender que Jonas desobedeceu a ordem de Deus, por isso veio a tempestade e ele foi lançado fora do barco. Amém. Mas não é o caso do discípulo. E quando você está na obediência e a tempestade vem? E aí? Dá um nó na cabeça, igreja. Os discípulos estão na obediência. Eles não viram a ordem do Senhor, eles entraram dentro do barco, eles estão caminhando para outra
estou renunciando, mesmo quando eu estou olhando para Jesus, mesmo quando eu estou ouvindo a voz de Jesus, mesmo quando eu estou ouvindo no culto, a pastora Simone hoje não dá um testemunho. Ela teve um encontro com a morte, né? Não foi, pastora? A senhora falou aqui. Ela viu ali a carranca, né? A cara feia da morte sobre ela. Eu também passei pela mesma situação quando eu peguei o Covid. A mesma coisa, eu vi a morte. O espírito da morte, querido. A única coisa que eu fiz foi pegar o celular e digitar 192. Porque o pastor estava comigo. Ninguém queria me visitar. Eu estava restrita. Cheia de restrições. Na hora que eu liguei o 92, na hora o rapaz falou: vou mandar uma unidade aí. Porque a morte se aproximou de mim. E é uma tempestade. Eu estou querendo avançar, a tempestade vem e recua meu barco para trás. Eu estou querendo para a direita, ele vem e lança para a esquerda. E aí? Senhor, não está me vendo? E a Bíblia diz bem claro que Jesus estava dormindo. Quem está dormindo fala? Quem está dormindo age? Quem já experimentou o silêncio de Deus? Dói mais do que o problema, né? O silêncio de Deus, igreja, ele dói mais do que a própria tempestade. E Deus nos ensina dessa maneira. Porque quando eu estou na desobediência como Jonas, e a tempestade vem sobre a minha vida, ela tem o objetivo de me colocar no caminho da obediência. Mas quando eu estou na obediência, e a tempestade vem sobre a minha vida, qual é o objetivo? Porque a gente vai começar a questionar. A pastora, ela deu o testemunho aqui, o testemunho do carinho da pastora, as oportunidades que teve aqui, condiz tudo, a oração da fé da missionária Silvina, condiz com tudo que o Senhor quer nos ensinar esta noite. Aleluia. Senhor, me faz lembrar do meu pecado, para que eu venha me arrepender. Mas os discípulos estão diante da tempestade, estão censurando Jesus. Mestre, não importa que pereçamos. Quantas vezes nós olhamos para Deus e achamos que não temos importância para Ele? E o silêncio de Deus bate na nossa alma e a gente, irmãos, vai nos afundando cada vez mais naquela escuridão e a desesperança, o medo, a insegurança, a morte vai se aproximando de nós e nós vamos ali, irmãos, alimentando o medo, alimentando a insegurança, alimentando aquele desespero, porque eu olho de um lado a tempestade, eu olho de outro, é o silêncio de Deus. E agora, é o que está acontecendo nas entrelinhas desse texto. Mestre, não te importas que pereçamos? Por algum período de tempo, Jesus, ele vai sim silenciar para nós. Mas além das tempestades serem imprevisíveis, muitas das vezes inadministráveis, muitas das vezes elas chegam de surpresa, ou todas as vezes elas chegam de surpresa. Além disso, irmãos, a tempestade ela também tem um objetivo. E esse objetivo de quando nós estamos andando no caminho da obediência, muitas das vezes, e vem a tempestade, o objetivo é pedagógico, ou seja, Deus quer nos ensinar alguma coisa diante disso. Deus verdadeiramente, quando Ele permite a tempestade nas nossas vidas, a adversidade, é porque Ele vai nos colocar num caminho onde nós vamos ter um encontro mais profundo com Ele. E tendo, irmãos, esse encontro mais profundo com Ele, aleluia, nós vamos receber juntamente neste encontro um kit chamado fruto do Espírito. E dentro desse kit, fruto, com vários gomos, existe a fé, existe a paz, existe
Esse é o intuito. Para que a gente não se perca, para que a gente não saia, para que a gente verdadeiramente compreenda quem é o dono da vida. Jesus está no controle. Deus está no controle. O nosso irmão Caio falou de controle. Ele falou, eu perdi o controle. Mas ele está aqui. Abatido, mas não destruído. Com certeza, o Senhor está forjando, está formando o caráter de Cristo sobre ele por um propósito maior. Então, quando aqueles homens olham para Jesus e dizem, mestre, não te importa que pereçamos, num tom de censura, eles estão gritando, a alma deles está gritando, Senhor, o teu silêncio dói mais do que a própria dor. Não foi assim com Marta? Quem se lembra de Marta? O irmão dela está enfermo, Lázaro quase morre, quase morrendo. O que Marta faz? Manda um mensageiro. Jesus está longe, um dia de distância para ir, um dia para voltar. O mensageiro chega até Jesus e fala, Lázaro, a quem tu amas, está muito enfermo, quase morrendo. O que a Bíblia diz? E Jesus olha e fala, vai na frente, eu vou ler com você. A Bíblia diz que ele se demora 2 dias ainda. Naquele lugar ele vem para a aldeia de Betânia. E quando ele chega, qual que é a primeira palavra de Marta? Quem se lembra? Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O silêncio de Deus dói mais do que a própria dor, do que a própria tempestade. E por que Deus silencia? Para nos ensinar a ser dependente. Para extrair de nós o dom da fé. O que é a fé? Firme fundamento das coisas que se esperam, certeza, a convicção de fatos que eu não vejo. Então ele silencia para extrair a fé. É pela fé. Agora é pela fé. Então a palavra dessa noite é não desanime. Deus está no controle. Ele está no controle. Não é para destruir. Não é para te deixar prostrado, não. É para te ensinar a ser mais forte, mais valente, mais guerreiro. Jesus se desperta, repreende o vento. Ele é o dono do mar. Ele criou o mar. Ele criou as águas. Ele criou o vento. É impossível, irmãos, que a criatura possa dominar o Criador. Nunca uma tempestade vai dominar o dono da vida. Nunca a circunstância, a adversidade, o tempo difícil, o período de deserto, a enfermidade, a calamidade, o caos, seja o que for, irmãos, que você esteja passando, que eu esteja passando, que nós estejamos passando, nesse período difícil nós estamos vivendo medo, estamos vivendo pânico, estamos vivendo insegurança, mas ainda assim, Deus está no controle, porque Ele é o Criador de todas as coisas, aleluia, e Ele está no barco da vida, da história, então Ele vai despertar com autoridade, vai dizer, aquieta-te vento, acalma-te mar, porque Ele é o Criador, não é a criatura que manda, não são os elementos que mandam, não são as notícias que mandam, a gente fica com medo, com a alma pesarosa, sim, mas a gente logo se volta ao Senhor, que é a nossa esperança. Aqui está a segunda pergunta do texto. A primeira nós já lemos, a segunda é: por que vocês estão tímidos? Ainda não tendes fé? Agora é a pergunta de Jesus para os discípulos. E note, irmãos, que em cada situação Jesus trabalha de uma maneira diferente. Em outra situação, Jesus primeiro acalma os discípulos para depois aquietar a tempestade. Ele vai no problemático, depois ele vai no problema. Aqui não. Aqui ele vai no problema
depois ele vai no problemático. Existem situações, irmãos, que Jesus vai trabalhar no problema externo. Mas existem situações que Jesus vai trabalhar no problemático, que sou eu e você. Então ele acalma o problema externo e ele se vira ao problemático e diz: ainda não tendes fé? Ué, acabamos de passar por uma série de milagres, uma série de sobrenaturais, uma série de situações que vocês vivenciaram e ainda não tendes fé. Então o silêncio de Deus vai trabalhar o problemático, o silêncio de Deus vai trabalhar as nossas emoções. Muitas das vezes o silêncio de Deus vai forjar os nossos sentimentos, e nós não vivemos por vista, nem por emoção, nem por sentimento, nem por circunstâncias. Nós vivemos por fé. Houve uma grande bonança, o vento se aquieta, o mar se acalma. E Jesus diz: porque sois covardes, porque sois tímidos, porque não tendes fé. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos? Para mim, para você, nessa noite, muitas das vezes o problema não é o que está lá fora. Muitas das vezes o problema é o que está aqui dentro. Então, Deus, em cada situação, Jesus vai trabalhar de uma forma diferente. Situações ele vai trabalhar no problema, mas em outras situações ele vai trabalhar no problemático. E somos nós. Os discípulos estavam andando com Jesus há algum tempo, já tinham vivenciado, então o problema estava dentro deles. Não tinha fé. Não tinha ainda, irmãos, fluído essa fé. A certeza, a segurança. O que é fé? É a certeza que protege, irmãos. É aquilo que protege, aliás, a certeza de que Deus está ouvindo o nosso clamor, de que Deus está vendo as nossas aflições e Ele vai agir no tempo certo. Quando Pedro se converte de verdade, ele aprende isso e ele diz assim, lá na sua palavra. Ele fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e lançai toda a vossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Existem situações que não é a tempestade, não é o barco cheio de água, mas é o que está dentro do teu interior, que precisa ser transformado, que precisa ser mudado. Quando Jesus trata com eles, eles sentiram um grande temor dentro deles. A fé renasce, a esperança renasce no coração deles. E eles olham um para o outro e começam a indagar: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É nesse ponto que Jesus quer fazer você chegar. A fé inabalável que te faz olhar para Jesus e falar: quem é este? Reconhecer a grandeza e o poder de Deus. Porque Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre essa adversidade. Jesus tem poder sobre isso que você está enfrentando. Jesus tem poder sobre esse vale que você está atravessando. Jesus tem poder sobre esse conflito que está remoendo o teu interior. Jesus, ele tem poder, igreja, sobre todas as coisas. Não há nada que possa suprir, igreja. Não há nada que possa, irmão, estar acima do poder do nome de Jesus. Ele olha para os discípulos, ele trata aquele interior, eles ficam admirados, espantosos, aí eles começam a indagar entre si. Agora a censura não está mais em Jesus, agora a censura volta para dentro de mim, eu começo a me censurar. E aí eu começo a me autoavaliar. Como eu fui fraco. Quando Jesus acalmar essa tempestade, você vai falar para si mesmo: nossa, como eu fui fraco, como eu fui covarde,
Como eu fui tímido. Nossa, por que eu criei? Ele é tão poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é o Jeová Rapha, Ele é, irmãos, o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele desce daquele barco, eles passam ou não passam para outra margem? Você vai passar para o outro lado. Creia nisso. A tempestade vai passar, igreja. Aleluia. E você vai exclamar de dentro do teu interior, e você vai falar: quem é este? Jesus, que fez coisas tão grandiosas. O mar se aqueceu, o vento calou, a bonança chegou, a tranquilidade, o alívio, o respirar aliviado. Aleluia. Esse é o nosso Jesus, igreja. Ele sai, ele levanta, eles passam daquele lado de Genezaré e eles vão para o outro lado, ao leste. Aleluia. O lago de Genezaré não era um mar propriamente, mas às vezes vinham os ventos daquela região e faziam ondas enormes que combatiam contra os barcos dos pescadores. E aí a Bíblia diz que ele vai para o outro lado das montanhas, ele chega numa cidade pagã. E quando ele chega lá, a igreja, ele desce dentro de um cemitério e ali tem um homem totalmente dominado pelos demônios. A Bíblia diz que quando Jesus chega, aquele homem possesso de demônios olha para Jesus e fala: que tem contigo? Jesus olha para aquele homem e diz assim: qual é o teu nome? E ele diz: meu nome é Legião. Quem aqui sabe o que é Legião? Somos muitos. Legião são 6.000 soldados romanos. É uma corporação de 6.000 soldados, 6.000 demônios estão sobre aquele homem. É tão verdade a possessão demoníaca que a justiça não consegue conter aquele homem. As algemas não conseguem conter, os senhores não conseguem conter, nem os vivos conseguem viver com aquele homem. Ele está vivendo entre os mortos, dentro de um cemitério, se alimentando, irmãos, de restos mortais. Jesus acalma a tempestade da nossa vida e Ele mostra que Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre a enfermidade, Ele tem poder sobre as tempestades, Ele tem poder sobre a morte e Ele tem poder sobre os demônios. Então nós não temos que temer, nós temos que ter fé. É por isso que Jesus, Ele fala aqui no texto: não tenha medo, tenha fé. Nós estamos aí nesse período levando nossas crianças para a escola, as escolas sendo atacadas por pessoas com a mente diabólica, sendo tomada por demônios. Aleluia. Nós temos que receber essa palavra, igreja, e guardar no nosso coração. Jesus tem poder sobre legiões de demônio. Note uma coisa que me intriga muito. O demônio fala com Jesus, se apresenta, e eles falam assim: não nos tire dessa terra, não nos tire dessa cidade, porque ele é territorialista, e ele pede autorização para Jesus para permanecer ali. E eles fazem um pedido um tanto intrigante. Nota, irmãos, nós temos que entender uma coisa, já vou encerrar. A cidade é pagã, é cheia de idolatria. A iniquidade é grande ali naquele lugar, em Gadara. E os demônios, eles olham para Jesus e falam assim: olha, deixa a gente entrar naqueles 2.000 porcos ali. Não é chegada a nossa hora. E Jesus atende o pedido dos demônios. E aquilo me intriga tanto, irmãos. E eu estava falando assim: Senhor, por que Jesus atende o pedido dos demônios? Quem conhece essa palavra? Quem já viu essa palavra? Não é assim? Eles não entram nos porcos, e os porcos se precipitam lá, e as pessoas olham para Jesus: sai daqui, expulsem da cidade. Por quê? Porque 2.000 porcos foram perdidos. As pessoas valorizam mais os porcos do que as pessoas. As pessoas valorizam mais os porcos, irmãos, do que vivenciar um milagre. Eles estão olhando mais para os porcos do que para o milagre do endemoniado, daquele homem que foi restaurado
por Jesus. Jesus atende o pedido dos demônios, mas não atende o pedido do homem. Quem falou para pensar nisso? O homem restaurado no seu perfeito juízo fala para Jesus: me deixa disso aqui. Jesus fala: não, volta para tua casa e fala o que Deus fez na tua vida. Sabe por que Jesus permitiu isso naquela cidade? Para mostrar para aqueles pagãos que o demônio ele veio para roubar, matar e destruir. E ele verdadeiramente, Jesus mostrou ali qual que é a cara do diabo e o que verdadeiramente ele quer fazer com a criação de Deus: levar ao profundo abismo e destruir a humanidade. Por isso que Jesus atende o pedido. Irmão, Jesus não faz nada errado. Ainda que você venha ficar intrigado, o Senhor ele sempre mostra o seu objetivo, o seu propósito nas nossas vidas. Então creia nessa noite que Deus está no controle das nossas vidas. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu firme propósito. Ele passa por Gadara, ele passa pela mulher do fluxo de sangue, ele cura a enfermidade que era incurável aos olhos do médico. Ele passa pela filha de Jairo. Ele ressuscita aquela menina onde todo mundo falou: não me incomode mais o mestre, porque a menina já está morta. Ele entra e fala: Talita cumi, ou seja, levanta menina, levanta agora, é a hora de levantar. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder, irmãos, sobre todas as coisas. É por isso que quando essa tempestade passar, quando você passar para a outra margem, quando você passar para o outro lado, você vai passar agora censurando a si mesmo e não censurando Deus, mas você vai censurar o seu íntimo e vai dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este em que os demônios se prostram diante dele? Quem é este que a morte obedece? Quem é este que estampa a enfermidade com o único ato de adoração, apenas um toque das mãos daquela mulher? Ela foi curada da sua enfermidade. Quem é este? E eu vou te dizer nessa noite: se coloque de pé em nome de Jesus. Este é aquele que morreu por você, é aquele que se entregou no madeiro pela tua vida e pela tua história, é aquele que venceu a morte, igreja. Quem é este? É aquele que entrou nas profundezas do inferno e pegou a chave da morte do inferno, e a autoridade está sobre ele. As chaves da morte e as chaves do inferno não estão na mão do diabo, estão nas mãos de Jesus. Estão nas mãos de Jesus. Quem é este? Ele é o dono da vida, ele é o dono da história, ele é o cabeça da igreja, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é o lírio dos mares, ele é a rosa de Sarão, ele é o bispo da nossa alma, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor, aleluia. Quem é este? Esse é o nosso Salvador, o Filho unigênito do Pai, ele é o Cordeiro Santo, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Quem é este, irmãos? Esse é aquele que foi representado no Antigo Testamento, aquele que foi representado nos tabernáculos, aquele que foi representado nas festas, aquele que foi representado como Cordeiro Pascal no Egito, onde o sangue foi derramado na bacia e passado no batente das portas. Quem é este, irmãos? Ele é água viva, ele é verdadeiramente aquele que veio para nos redimir, para nos salvar, para vencer a morte. Quem é este? Aquele de quem Paulo falou: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? A morte foi tragada pela vitória, aleluia. Quem é este, igreja? Ele é a arca da aliança, ele é a arca do concerto, ele é a tampa, ele é a propiciação, onde os querubins habitam ali guardando a santidade de Deus. Quem é este, igreja? Ele é as tábuas da lei que continha dentro da arca da aliança, ele é o pote com maná fresco, ele é a vara de Arão que floresceu no deserto. Este é Jesus, igreja, o verdadeiro sumo sacerdote. Ele é, sim, igreja, a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que morreu na cruz
Não tenha medo. Existe a promessa, você está debaixo da promessa, eu estou debaixo da promessa. Aleluia. E nós vamos passar do outro lado. Nós vamos passar para outra imagem. E nós vamos vivenciar o extraordinário de Deus. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E nada do que foi feito se fez se não fosse por ele. Aleluia. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Esse dia tão importante hoje, primeiro dia da semana, onde vamos nos preparar para ter uma semana abençoada aí, de mudança, de transformação, viu? Se você receber a palavra nessa noite, ela aqui comporta a sua bênção, a tempestade vai para a morte, mas a tempestade vai para o seu purificado, amém? Isso. Tem mais, né? Mais crianças, né? Hoje tem bastante, né? Se tu me ama, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são ricas e infalíveis para te valer, porque te amante, ó minha alma, que te comove, perdendo a calma. Amém? Vamos orar, orar. Vamos dizer agora para as crianças, um clamor, não somente para nossas crianças, mas também para as crianças do nosso Brasil, né? Deixa eu lá fora aí. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos com esse propósito, todos domingos, Deus, de interceder, Deus, pelas nossas crianças, Deus. Deus, que está se levantando nas escolas, Deus, para nossas casas, Deus. Que este modo Deus vai tocar nos nossos filhos, Deus, escravedados. Os filhos não são nossos, os filhos é do Senhor, Deus. Senhor, guarda, Senhor, na escola, né, Deus. Todos esses que estão aqui na frente, Deus. Guarda também, Deus, essas crianças, Pai, que a gente não conhece, Deus. Essas crianças, Deus, que estão sofrendo abuso para neste momento, que estão sendo machucadas, maltratadas, Senhor. Essas crianças, Deus, que estão dizendo que tem um pai, que tem a mãe para se defender, Pai. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus, entra agora, Senhor, enxugado, Pai, operando milagre, Deus, operando a cura, Deus, operando a mudança, Senhor. Senhor, como os teus anjos, Pai, vai olhar para essas crianças, Deus, pode o futuro do país, do Brasil, Deus, é dessas crianças, Deus. Senhor, abençoe também, Pai, este homem, essa mulher, Deus, que é professor, Deus, este homem, Deus, que faz a lei na escola, Deus, trabalha na mente deste homem, dessa mulher, Deus, para que este homem, essa mulher, Pai, seja usado pelo aniversário, Senhor, ou também, Pai, este jovem, Deus, ou essa menina, Deus, que está com a mente perturbada, Deus, que vai fazer Deus algo, Deus, que vai machucar outras pessoas, também agora, seja arrependido agora, em nome de Jesus Cristo, porque nesta noite nós estamos aqui, Deus, debaixo da tua palavra, Deus, e a tua palavra tem poder para curar, a tua palavra tem poder para libertar e poder para abençoar. Então, nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós apresentamos para as crianças deste país, apresentamos, Pai, mais uma vez, nossos filhos, Deus, com a única certeza que nós temos nesta noite, Deus, que a tua palavra tem poder, Deus, para curar, para transformar. Pois nesta noite, Deus, nós abençoamos, Deus, as nossas crianças, Deus, guarda, Senhor, guarda, Deus, que amanhã começa uma nova semana, Deus, de aula, Deus, guarda, Senhor, a entrada, guarda, Senhor, a saída, Deus, pois nessa noite, Deus, nós abençoamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Irmãos, vamos orar agora. Os olhos que você está lendo agora faz a oração da tua vida, viu? Feche seus olhos, seu peitinho aí, com Jesus Cristo. Leva seus pensamentos a Deus. Pedir para os obreiros, o pastor Cláudio, a senhora Simone, a senhora Paula, a senhora Silvina, para interceder. Vamos lá entrar agora, irmãos, uma batalha espiritual, viu? A igreja do Senhor tem bastante luta em guerra espiritual. Eu quero que vocês, com os olhos fechados aí, nós vamos orar e terminar, né? Porque não tem poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, viu? E a certeza que nós temos essa noite, maior são conosco. O livro não pode mandar naquilo que é de Deus. Então eu quero que você feche seus olhos e não aí,
vai receber nesta noite. A igreja vai interceder, os dois vão interceder, nós vamos orar nesta noite. Nós vamos terminar a vitória aqui na casa de Deus. A casa de Deus tem dono, tem autoridade, tem poder. Viu? Quem manda aqui não é o homem, quem manda é a mulher. Quem manda aqui é quem te chamou. Viu? Ele manda aqui. Ele tem poder para fazer tudo. A casa é dele. A casa do Senhor nesta noite. Senhor, nós entramos, Senhor. Nós buscamos, Senhor. Adoramos ao Senhor na excelência da santidade, na obediência à tua palavra, Deus. A nossa mente entende hoje, Deus, nós conseguimos, Deus, compreender e entender, Deus, que a tua palavra, Deus, tem tanto poder, meu Pai, do céu e da terra. A tua palavra, Deus, tem poder, Deus, para transformar esta vida, para mudar a história dessa vida, Senhor. E a casa do Senhor, a igreja do Senhor, ela foi construída para essa terra, Deus, para ensinar, meu Pai, os teus filhos, para mostrar aos teus filhos, Deus, que diante da tua palavra, Senhor, diante do teu poder, meu Pai, o inimigo não manda, Pai, naquilo que é do Senhor. O inimigo não toca. E nós queremos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, repreender, meu Pai, toda palavra, Senhor, toda palavra, Senhor, de maldição, Deus, contra a tua igreja, contra os teus filhos, amados do Senhor, querido Senhor, porque, Deus, houve um sacrifício no céu, houve um sacrifício nessa terra, houve, Deus, um homem santo que morreu na cruz para que esta nação tivesse uma oportunidade, para que esse